Você estava no tsunami lá na Tailândia, 2004, e você literalmente viveu esse horror, esse momento, enfim, não sei nem como classificar isso. Eu queria que você contasse um pouco pra gente essa história, e depois que a gente conectasse como isso mudou a sua vida. E como isso influencia na sua, por exemplo, no seu estilo de liderança. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias, mais um episódio da série Experiências Extraordinárias. Hoje a gente está recebendo aqui a Débora Telésio. A Débora tem 20 anos de experiência no mercado de saúde, na área de equipamentos médicos. Trabalhou nas áreas de consumo e entretenimento. Entrou na área de saúde na GE, onde atuou por 14 anos, trabalhando na área de negócios para equipamentos cirúrgicos. Da GE, migrou para a Elekta, onde hoje atua como executiva na área de tratamento oncológico. Trabalhando na área de saúde, sente que tem um propósito. E isso conecta muito com o que a gente tem aqui no XPXT, que é o propósito de levar essas histórias inspiradoras para vocês. Antes, trabalhava com tecnologia de diagnóstico e hoje trabalha com tecnologia de tratamento. Hoje, ela consegue vivenciar mais de perto o tratamento dos pacientes oncológicos. Débora, então, antes de mais nada, eu sempre faço esse disclaimer aqui, esse ponto, porque você é uma executiva, agenda lotada, e para nós é um orgulho imenso te receber, quero te agradecer. E melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Conta um pouco para a gente quem é a Débora. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por me receber, estou feliz de estar aqui. Ai, a Débora é tanta coisa, né? Mas você falou uma coisa bem importante, né? A coisa do propósito. Então, isso tem muito a ver comigo. Eu acho que a gente vai andando na carreira, né? E isso sempre foi uma coisa que me inquietou, né? O que é que eu vou fazer que vai ter um significado bacana, que eu sinto que eu tenho orgulho de contar, sabe? Que eu posso contar para qualquer pessoa. E eu fiz escolhas assim na minha carreira. Eu me lembro em algum momento, cada um faz as suas escolhas, né? Mas em algum momento eu trabalhava na área de alimentos e fui convidada para fazer uma entrevista. E eu não sabia ainda qual era a vertente, era a Philip Morris na época. A Philip Morris ainda tinha a Lacta. Então eu achei que era para isso que eu estava sendo entrevistada. E quando eu entendi que era para ser gerente de produto de Marlboro, eu falei, eu não vou. Porque eu sinto que assim, a gente dedica muito tempo, né, a nossa energia, né, para alguma coisa que tem que fazer sentido. E para mim tem que fazer sentido. Então eu sou feliz de entender que tudo que eu fiz tem um pouco disso. E eu não poderia estar numa área mais bacana do que estar em saúde. Eu fiquei, como você falou, 14 anos, né, com diagnóstico por imagem, que é super importante no processo da gente saber que está com saúde. Mas hoje, em tratamento, em oncologia, eu tenho um orgulho enorme. Assim, sinto um compromisso que vai muito além do meu trabalho, porque a gente sempre sabe que na ponta tem um paciente vulnerável, num momento muito difícil, e o nosso pedaço dessa equação, que no caso da Elekta, é uma empresa que tem equipamentos para radioterapia, o nosso pedaço da equação é garantir que esse paciente tenha o melhor tratamento possível na hora que ele está capaz de receber esse tratamento. Então, a máquina não pode falhar. Então, a gente tem na empresa um senso de propósito muito forte. Então, isso eu adoro levantar todo dia, ir para o trabalho, é uma inspiração para mim. Você sabe que você vai impactar e ajudar pessoas, né? Você sabe que você vai fazer... Você está numa equação que tem, obviamente, vários atores, Claro, a gente é só um pedacinho da história. Mas faz muita diferença. Né? Então, é muito legal
que você tenha sido fiel a isso, né? É. Fiel ao propósito e fiel É. ao que você realmente É. acredita. É. Mas você me falou que você teve um tempo na área de marketing, na verdade, Tive. né? Minha carreira começou... Na verdade, assim, minha carreira começou... Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Uhum. Eu sempre tive essa coisa de querer ter minha independência, de querer fazer meu caminho. Com 16 anos, eu fui ser professora de natação. Olha que Olha legal. só. Ainda estudava, estava na Aham. escola e tal. E depois, eu fui indo já, eu entrei na faculdade de propaganda, né? Publicidade e tal. E fui, ao mesmo tempo, já trabalhando com agências. Comecei com essa coisa da agência. Até o momento em que essa agência que eu trabalhava fazia aquelas publicações que falava, abriu o estágio, não sei aonde, abriu o estágio. E aí eu vi que tinha um estágio para Kellogg's, foi a primeira empresa que eu trabalhei. E aí eu falei para a moça assim, falei, não publica? Tá aqui um pouquinho. Uhum. E aí eu liguei, eu conhecia uma pessoa lá na Kellogg's, falei, então, a agência aqui vai fazer essa publicação. Será que eu posso participar do processo? Eu falei, pode, publica, né? Uhum. Porque tem que publicar, mas você pode participar. E aí eu entrei, Aham. e aí começou a minha carreira e eu adorava, né? E aí tive um processo muito rápido na empresa. Em 1 ano e meio, eu estava sendo transferida para o Chile, eu fui montar o negócio da Kellogg's no Chile, com 3 Nossa, que pessoas. legal. Eu era super nova, eu tinha Aham. 25 anos quando eu fui para lá. Trabalhei, o que eu posso dizer? As pessoas falavam que eu era workaholic. Aham. E eu não posso negar. Eu trabalhava de domingo a domingo. Aham. Eu trabalhava muito. Se dedicava exclusivamente à profissão. Porque era muito grande Aham. aquela cadeira para mim. Uhum. Eu tinha zero experiência, né? Uhum. Então, assim, eu precisava fazer muito para poder entregar o que era esperado de mim. Uhum. E também com esse senso de propósito, porque tinha essa história de vamos montar a história, como é que eu vou ganhar a share da Nestlé, que era meu Uhum. concorrente, né? Então, foi, para mim, este período, foram 3 anos, foi um período de formação, porque, embora eu fosse responsável pela área de marketing, eu acabava tendo um papel muito de representar essa unidade de negócio para a Electa Global. Então, Uhum. Chile... Quem fala sobre o Chile? É a Débora. Uhum. Então, eu ia para todas as reuniões globais, né? Porque é uma empresa de Caramba. consumo, então o marketing Uhum. era super focal, Importante. né? Uhum. E eu, assim, aprendi tudo. Aprendi finanças, aprendi vendas, aprendi tudo. Tudo que você precisa para gerir um negócio ali, eu fui aprendendo nessa experiência que me deu uma visão muito ampla, Uhum. né? Muito bacana, muito bacana. E Então, quando você resolve fazer o shift de carreira? E por que você fez isso? Então, na verdade, eu fiquei 3 anos no Chile, Tá. nessa loucura que eu tô te Mudou pra falando. lá e tal? Mudei e Uhum. tal, e obviamente com um preço pessoal muito alto, alto. né? Uhum. Até um ponto em que eu falei, não, chega, né? E eu também descobri nessa experiência de morar fora que eu gosto, eu aprecio minhas raízes. Aham. Eu sentia muita falta de estar aqui, de estar Uhum. com os meus amigos, minha família, etc. Então, chegou um ponto que eu falei, não, acho que eu quero voltar para o meu país e tal, e voltei. Voltei sem trabalho. Aí eu Uhum. tinha 28 anos, eu falei, acho que eu tenho um currículo bacana, eu vou Uhum. conseguir um trabalho e tal. E realmente não foi muito demorado. E, por acaso, fui para a área de entretenimento e fui trabalhar na 20th Century Fox. Uhum. E fui para fazer o marketing da área de cinema. Divertido, bacana, super interessante. Conheci um monte de gente interessante, celebridades e tal. Os caras... Que legal. Era divertido, era super divertido. Mas eu me senti um pouco limitada, porque quando você está nesse negócio de entretenimento, você recebe uns contratos desse tamanho Aham. que, sei lá, a Sandra Bullock assina o contrato de que ela só pode falar determinadas coisas, a arte desse filme só pode... Eu não tinha como interferir muito, Já vinha vinha pronto. muito pronto. Uhum. Então, eu sentia um limite muito grande no que eu podia fazer. Foi mega divertido, as pessoas
Eu era muito popular nessa época, porque eu era a dona das pré-estreias, né? Os amigos deviam Então, adorar, né? você imagina, né? Ai, vai ter a pré-estreia do Titanic, você pode, tal e tal. Foi muito divertido. Enfim, no final, eu fiquei 2 anos e acabei sendo convidada para voltar para a Kellogg's, para montar um negócio aqui no Brasil com a Kellogg's. Fiz isso por outros 2 anos e acabei sendo chamada novamente para a área de entretenimento, para um piloto que eles queriam fazer, juntar cinema com vídeo e tal. Fiz esse trabalho também, até que eu dei um tempo. Uhum. Eu não tive uma experiência legal nessa última empresa. Foi um momento de muito conflito para mim e eu decidi sair. E eu sempre tive uma questão comigo de, né, será que essa é a melhor forma que eu estou usando esse momento da minha vida? Será que essa vida corporativa que é super demandante, né? Exatamente. Então eu sempre tive esse momento eu parei e fiquei quase 1 ano. Eu estava nessa época fazendo o MBA, fiz o meu MBA e dei um tempo realmente. Falei assim, eu não sei se eu quero, talvez eu queira trabalhar numa ONG, no terceiro setor, talvez eu queira fazer uma outra história. Parei e pensei, refleti mesmo. E aí, um dia eu recebi uma ligação da GE. E a GE tinha uma proposta que eu achei muito interessante, né? Até na entrevista eu me lembro que eles falaram, nós temos uma linha de ressonância magnética, uma linha de tomografia, uma linha de mamografia. Eu lembro que eu falei assim, olha, você sabe que eu sou meio saudável, então eu não sei o que é uma tomografia. Eu não sabia nem o que era. E a proposta era para montar a área de marketing para a América Latina, numa corporação daquele tamanho. Mas que eram, obviamente, muito diferente de tudo que eu conhecia, porque eu sempre trabalhei no B2C, agora era um B2B, e, né, business to business, então é uma dinâmica muito diferente. E uma empresa que nunca nem ouviu falar, nunca acreditou que o marketing podia fazer uma diferença. Então eu entrei com essa vontade de construir de novo, de transformar alguma coisa, né? E a verdade é que foi uma jornada bem dura. Eu imagino, porque teve que aprender, inclusive aprender. Eu tive que aprender um Lógico. monte e eu tive que tentar gerar valor para pessoas que eram basicamente engenheiros, né, muito engenheiros, um perfil completamente diferente. Imagina, eu vim do cinema, né? E agora eu estava lidando com pessoas que falavam de tecnologia, que falavam de coisas muito técnicas, né? E como que eu podia agregar valor? E eu levei, eu vou dizer, 1 aninho ali para entender qual seria a minha contribuição mesmo. E aí eu fui encontrando caminhos e montei a área, né? Uma área que começou do nada, e depois chegou a ter 30 pessoas e a gente fez uma história legal, né? Fez uma história bem legal. Então, e aí na própria GE, em algum momento, eu fui convidada para migrar, para gerir uma unidade de negócio, né, para a América Latina. E eu vou te falar que, assim, em momentos anteriores, eu pensei muito, falei, não vou, eu amo marketing é a minha história, não quero essa coisa de negócio, não. Aí chegou uma hora que eu falei, eu vou tentar. E nessa época eu já era mãe, eu tenho uma filha de 12 anos. Nessa época a minha filha tinha 3. E eu lembro que eu falei assim, mundo dos engenheiros, lembra? E homens, né? Então eu falei assim, olha, gente, eu sei o que eu vou aceitar essa proposta, eu vou encarar. Eu sei onde eu estou me metendo. E eu sei que é uma demanda muito forte. Tem uma coisa que eu preciso que vocês saibam. Atenção, GE inteira. Preciso que vocês saibam. Eu assumo essa posição e vou dar tudo que eu tenho para dar. Mas eu sou a mãe, eu não sou o pai. Eu vou até a hora que eu achar que eu não estou sendo uma boa mãe para minha filha. Se eu entender que eu não estou cumprindo esse papel, eu não vou seguir. Eu falei isso para quem quis ouvir. Até para o CEO global da GE eu falei isso. Porque eu achei que era importante. Combinar o jogo.
combinar o jogo, e eu precisava ter essa paz de espírito, de saber que eu estava dando esse movimento, mas eu não ia deixar minha filha, porque eu estava no marketing há algum tempo, eu já tinha muito domínio do que eu fazia. Eu ia ter que andar várias casinhas para trás para aprender um monte de coisa de novo. Eu sabia que era um trabalho de muita demanda. Então, eu falei, olha, né, botei esse limite para mim e para a empresa. Por sorte, assim, realmente é uma empresa que respeitou demais. Né? Uma empresa, eu sou muito grata à GE por várias razões, né? Mas uma delas é essa. Assim, um cuidado muito grande, uma visão humanizada, né? Que me permitiu fazer essa história. E realmente eu trabalhei loucamente, mas acho que não... priorizando. Claro, assim, não deixei de... Né? Minha filha sempre teve essa mãe que viajou, essa mãe que trabalha fora, que tem as suas escolhas, né? Ela nasceu assim. Mas uma coisa é você fazer suas escolhas, outra coisa é você estar ausente. Então, como eu fui mãe tarde, eu fui mãe aos 43, para mim a escolha de ser mãe é uma escolha muito bacana, né? É uma coisa que eu sou muito feliz de ser mãe. Achei que foi um presente que a vida me deu, né? Então, assim, não é uma coisa que eu trato... né? Sei lá, Não tem terceiriza, né? Não, tem essas coisas que a gente fala assim, quando você é muito jovem, você tem filhos, provavelmente você vai crescer junto, e aí tem, né? Como eu já estava numa fase mais avançada da minha carreira, né? E essa coisa era tão preciosa para mim, né? Ter podido ser mãe tarde e tal, é um lugar diferente, né? Então, aí eu acabei migrando para negócio, fiquei nesse negócio por 4 anos. Também tinha uma história de transformar, de virar o jogo, e etc. E foi uma experiência também muito formadora. Né? Voltei para aquele tempo que eu era workaholic e tive que aprender um monte de coisa. E foi super legal mesmo. E aí acabei indo para a Electa. E a Electa, que tem essa história do tratamento oncológico, também vem com uma demanda de transformar também, uma empresa que tem 14 anos no Brasil e na América do Sul, né? Que cresceu nesses primeiros 10 anos. Eu estou há 4 anos na Electa, né? Os primeiros 10 anos, muito com um perfil muito comercial. Então, lindo trabalho de, né, entrar no mercado e ir colocando, né? Eu falo, fincando nossas bandeirinhas, né? É um trabalho lindo que foi feito, mas, obviamente, precisava de um trabalho agora já crescendo a empresa, de um trabalho de gestão maior. E aí é quando eu entro. Saindo da GE, você entra na Electa. Isso. E aí faço um trabalho, venho fazendo um trabalho com uma equipe muito bacana, onde a gente realmente trouxe uma fundação, né? Uma coisa de uma solidez maior, uma coisa de um negócio ser mais sustentável. Construindo pilares que vão levar o negócio para um crescimento maior. E tem sido uma jornada, eu falo, esse sábado eu completei 4 anos, eu mandei uma mensagem para a minha equipe falando assim, gente, os melhores 4 anos da minha vida profissional. Legal, né? Que legal. Que bom, né? É bom. Você sabe que eu vivo um momento parecido, eu estou na Gênesis, vai fazer 2 anos, e eu sinto exatamente a mesma coisa. São os melhores 2 anos da minha carreira profissional. Por tudo que a gente está fazendo, é uma empresa de tecnologia, e tudo que a gente está fazendo por lá, transformando, investimento no país, coisas que a gente olha e fala, puxa, a gente está a gente está deixando um legado, né? Impactando a vida dos nossos clientes, os clientes dos nossos clientes, enfim. Débora, antes da gente continuar falando da sua trajetória profissional, eu quero entrar na questão de liderança e tal, mas eu queria voltar e falar um pouco de um acontecimento que você passou, que aconteceu na sua vida. Você estava no tsunami lá na Tailândia, 2004, e você literalmente viveu esse horror, esse momento, enfim, não sei nem como classificar isso. Eu queria que você contasse um pouco para a gente essa história e depois
que a gente conectasse como isso mudou a sua vida e como isso influencia na sua, por exemplo, no seu estilo de liderança. Mas vamos por partes. Me conta essa história. Essa é uma história bem diferente, né? Sim. Essa história aconteceu, então, há 18 anos. Uma das coisas que eu fiz muito nesses anos todos, né? Que eu trabalhava loucamente, eu era basicamente uma executiva, né? Eu viajava muito. E eu tenho uma grande amiga que viajou comigo para muitos lugares, né? Viajamos juntas para a Tailândia. Então, eu estava nessa viagem de férias, era dia 26 de dezembro, né, de 2004. A gente estava hospedada numa ilha no sul da Tailândia, perto de Phuket, perto de Koh Phi Phi, que é tal da ilha famosa, né? A minha amiga, nesse momento, nesse dia, ela não estava muito bem e pela única vez nessa viagem a gente decidiu fazer programas diferentes. Ela ficou na praia e eu falei, eu vou pegar um barquinho, vou pegar lá, tem aqueles barqueiros, né? Vou fazer um snorkeling. Daqui a umas 2 horas eu estou de volta, tomo aqui meu passaporte e vou. E fui, eu e o barqueiro, fomos para um ponto de snorkeling que tinha vários barcos, tinha um monte de criança, enfim, um lugar. Aquela região tem muitas pedras vulcânicas, né? Então ali tinha um ponto de corais e lá fomos nós, eu e o barqueiro. E eu comecei a fazer snorkeling, então estava lá com a minha máscara, né? Meu snorkel e tal, tirando foto, feliz, aquele mar maravilhoso. Maravilhoso. Não sei se você conhece, mas é um lugar. Não conheço. É um lugar, Só de foto, filme. É maravilhoso, É maravilhoso. realmente um lugar especial, né? E aí aconteceu essa coisa louca, né? Porque eu tenho, inclusive, eu tenho uma amnésia. Né? Deve ter sido uma coisa tão forte que eu não tenho nenhuma memória. Então foram 3 ondas, né? Essa primeira onda, eu sei que aconteceu alguma coisa porque eu tenho uma lembrança de estar fotografando um peixe e a minha próxima lembrança é que eu estava tirando a cabeça da água, assustada, e eu não tinha mais nada comigo. Nem a máscara. Então, uma máscara, para ela sair, eu nem sei como isso aconteceu. Né? Eu não tinha máscara, eu não tinha câmera, eu não tinha nada comigo. E é engraçado, né? Às vezes eu conto essa história e eu fico mexida. Hoje eu estou super mexida de contar essa história. Eu imagino. E aí eu me dei conta que alguma coisa muito séria estava acontecendo e não estava entendendo nada, porque aquele é um mar muito tranquilo. Né? E aí eu olhei para frente, eu lembro que eu vi uma grande formação vindo na minha direção. E comecei a sacar que ela era o meu... Acabou. Eu ia morrer. E eu fiquei muito inconformada. Eu falei, eu não estou pronta. Eu não vivi tudo que eu tenho para viver. Né? Alguma coisa... E aí essa onda, ela veio, mas ela não quebrou. Então eu consegui passar por cima dela, né? Flutuei ali. Mas aí eu lembro que eu estava confusa, não estava entendendo, eu já não via aquelas pessoas todas à minha volta, mas eu sabia que a pedra estava atrás de mim. Né? Eu sabia que os corais estavam muito próximos de mim. E aí eu vi uma terceira onda chegando e ela veio em formação para quebrar. E quebrou. E eu me dei conta, quando eu vi que ela ia quebrar, que eu ia ou ia ser jogada contra a pedra. Os corais, as pedras. Ou os corais. Ou eu ia me afogar. Então, acabou. Mas eu estava brava. Não é que eu estava... Eu não estava aceitando essa situação. Eu falei, eu não vou morrer aqui. Né? Eu estava muito inconformada. E comecei a ter uns pensamentos loucos, assim, do tipo... Eu me lembrei que, quando eu era criança, eu tinha sonhos que eu era engolida por uma onda. Eu lembrei da minha avó, que
tinha morrido 2 meses antes. Eu lembrei do meu pai, que também já era falecido. E aí eu comecei a respirar água, porque, né, acabou o fôlego. E eu estava sendo jogada, Você estava dentro da estava onda. dentro da onda. E aí eu lembro que eu pensei assim, falei, nossa, comecei a respirar água e falei assim, não é tão ruim morrer afogada. Eu sempre tive pânico de morrer afogada. E olha lá. E eu falei, não é tão ruim morrer afogada. E de repente eu vi uma luzinha, uma luz assim. E de repente parecia que alguém tinha me puxado pelo cabelo. E não é verdade, né? Mas eu, de repente, emergi. Emergi, olhei para mim, estava inteira. Não tinha me machucado, não tinha acontecido nada. Consegui nadar até um pedaço de um barco. Me pendurei lá no barco. Entendi que eu estava muito fraca, porque eu tinha me afogado, né? Eu imagino que, assim... Eu não sei dizer exatamente como eu saí dessa, né? Mas eu imagino que eu não desmaiei por Milésimos de segundo. porque senão eu teria, né? Então eu estava assim, meio fraca, mas, enfim, consegui me pendurar nesse pedaço de barco. Cena, né? Eu até falo, cena Titanic, né? Aquela coisa que... E aí vem um cara, um sobrevivente com uma criança e pergunta se eu estou bem, se eu posso segurar aquela criança. Eu seguro a criança. A mãe da criança aparece. E aí aparece um barco que provavelmente estava antes da quebra da onda. Ele consegue se aproximar e consegue resgatar as pessoas que estavam lá. Algumas, porque a maioria das pessoas já não estavam mais lá. Nenhum barco estava mais lá. Meu barqueiro, não tenho ideia o que aconteceu com ele. E aí esse barco resgata as pessoas, algumas pessoas morrem no barco, outras pessoas já estavam mortas, enfim. E aí o resto da história foi que eu fui levada para o continente, esse barco levou essas pessoas para o continente e eu passei 3 dias tentando achar a minha amiga. E o que aconteceu naquele momento entre a onda chegar no continente, eu acho que ele é muito formador de quem eu sou hoje. Porque a hora que eu entrei no barco, embora eu tivesse afogada, vítima, fraca, eu era uma super-heroína ali. Não tinha nada que ia me parar naquele momento. Era uma coisa muito louca. Eu tinha uma força. Eu acho que a adrenalina é uma coisa muito louca, né? Porque, de repente, você ganha um... E eu lembro que as pessoas gritavam no barco, a gente tem que sair daqui que vai vir mais ondas. E eu falei, hoje eu não vou morrer mais, já morri, não vou morrer mais. E fiquei pensando comigo, o que eu tenho? Eu não entendia o que estava acontecendo, eu achava que acontecia só onde eu estava. Pensei, putz, que bom que ela não está comigo, porque só aconteceu aqui, eu vou conseguir voltar e está tudo certo. Você não tinha dimensão do que tinha acontecido, né? Você já suspeitava que era um tsunami? Eu nunca soube o que era um tsunami. Eu não tinha ideia. Você sabia antes daquilo? Você sabia? Não. A gente não sabia, né? Aí eu lembro que eu olhei para mim e falei assim, bom, tenho brinco, eu posso vender e comer. Eu tenho biquíni. Pelo menos eu não tô, né? Não tá nua, né? O que mais que eu tenho? Eu tenho o meu conhecimento. Eu tenho aquilo que eu aprendi. Lembrei da minha avó, que é sobrevivente de guerra, judia alemã. E que me dizia sempre, nada do que você aprende é à toa. E você, como nós, né? Ela que sobreviveu à guerra e tal, ela falou assim, a única coisa que não podem tirar de você nunca é o que você sabe. E eu tenho uma ideia meio romantizada, né? De que, primeiro, que tinham muitos anjos comigo naquele momento, né? Eu atribuo essa sobrevivência a uma coisa divina, uma coisa que é muito maior do que eu. Alguma coisa ali era muito grande e pode ser a minha avó, pode ser um anjo, pode ser Deus, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser Shiva, sei lá, pode ser qualquer coisa. Mas era grande, era muito maior do que eu, né?
E eu sentia que eu estava com essa força toda comigo. E eu sentia que ter domínio do que eu sabia naquela hora, das minhas capacidades, ia me possibilitar sair daquela situação. E ia me possibilitar achar minha amiga. E fora isso, tinha uma coisa muito convicta na minha cabeça de que ia dar tudo certo. De que ela estava bem. De que eu ia voltar para o Brasil. De que ia dar tudo super... Você já sobreviveu, não vai mais dar Ou nada seja, errado. o pior já passou. Acabou, pronto, acabou. Vamos para frente. E fui nessa... E fiquei 3 dias andando indigente, né? Você imagina, não tinha nada. Eu ganhei roupa na rua, as pessoas me davam. Eu pedia para as pessoas, estou vendo no celular, eu preciso ligar. Enfim, me davam comida, eu entrava em hotel, eu falava assim, eu posso fazer uma ligação para o Brasil? Né? Quando você está numa situação dessa, você não tem... Eu falo que eu perdi a vergonha, né? Eu lembro que tinha uma mototáxi e eu precisava ir para o aeroporto porque eu achei que a minha amiga poderia ter ido para o aeroporto. Então, eu cheguei para o cara, parei o cara assim, falei, eu preciso ir para o aeroporto. Eu falei, quanto custa? Ele falou, sei lá, não lembro quanto, 10, sei lá, que Qualquer moeda, coisa. nem me lembro qual é a moeda. Aí eu falei, eu tenho 2, porque alguém me deu. Aí ele falou, não dá. Eu falei, dá. E subi na moto do cara. Falei, me leva, moço. É uma questão de vida ou morte, me leva. E ele me levou. E me esperou. E me trouxe de volta. Então, você ganha essa... Né, você ganha todas as possibilidades. Né? Você não tem nada para perder. E onde você dormia? Como que... Então, foi assim. Meu primeiro dia, quando eu consegui sair do barco, esse barco levou a gente até a costa do continente, numa cidade chamada Crabe. E aí as pessoas começaram a correr, porque diziam que ia ter mais ondas. Começaram a correr. E eu corri. E dei numa estrada. E nessa estrada tinham carros parados, que eu acho que estavam ali tentando entender o que tinha acontecido. E uma família de muçulmanos me puxou para dentro do carro. E essa mulher, que estava com a cabeça coberta e tal, ela me cobriu com um tecido lá, me enfiou no carro. E era uma família barulhenta, árabes, né, barulhentos e tal, crianças e tal. E até foi engraçado, porque eles me perguntaram de onde você é. Eu sou do Brasil. As crianças começaram a gritar o nome do Ronaldo, do Cafu e tal. E eu, zonza, não sabia nem onde eu estava, né? E a mulher me perguntou, o que você quer? Eu falei, eu quero voltar para a ilha. Ela falou, não dá. Eu falei, tá bom, então, aí pensei, aí baixou a executiva, falei, me leva para um centro de informação turística. Porque eu vou poder falar inglês. Eu vou poder ter um telefone, um fax, sei lá, eu vou conseguir. E também tinha que avisar a família, que nessas alturas já estava... E essa família me deu roupa, me levou. E eu passei o dia nesse centro. Né, e me deixaram ficar lá, e eu passando mal o dia inteiro, vomitando o dia inteiro e tal, mas ligando, tentando, falando com a minha mãe, falando... E a minha amiga que não aparecia. Essa pessoa desse centro arrumou um hotel para mim. E aí eu cheguei no hotel e vi na televisão o estrago. E eu falei, meu Deus do céu. Aí aquela forte do barco tinha virado uma pessoa desse tamanho. Sozinha. Eu nunca me senti tão desamparada. Assim. Foi forte aquele momento. E assim, falei, meu Deus, vai dar tudo certo, mas será? Né? Foi muito forte. E aí... no dia seguinte, me falaram que tinha um hotel que estava recebendo resgatadas. Né? Eu passei o dia inteiro andando pela cidade, tentando encontrar, ia em hospitais, em lugares que estavam recebendo os resgatados e tal. E aí eu dormi num lugar que era centro de eventos de um hotel. Eles disponibilizaram colchões, puseram ali comida, as embaixadas se organizaram, e ali eu consegui... E aí eu comecei a ligar para a GE, para a empresa que eu trabalhava, e falei, olha, eu estou precisando de ajuda. Mas você está bem? Eu estou bem, mas a minha amiga, eu não sei dela.
E eu sou muito grata à GE, porque a GE se mobilizou. A GE se mobilizou e não era a funcionária, era a amiga da funcionária. Uhum. Né? Então, eu tenho um agradecimento enorme. Né? E, bom, no final do dia, o que aconteceu com a minha amiga? Né? A minha amiga estava na ilha, ela achou estranho que o mar, de repente, secou. Uhum. E ela foi indo para trás e conseguiu se agarrar numa árvore. Na hora que veio a onda, ela se segurou. Ela se segurou. E ela passou 36 horas nessa ilha, subiu, teve que subir, passou a noite lá e tal. E ela é judia também, e fala hebraico e tal, então ela não tinha nenhum brasileiro lá, né? As pessoas foram se organizando por nacionalidade. Eu tô tremendo para contar essa história hoje. Hoje tá pegando no Quer tomar uma emocional. água? Não, tá tudo bem. Ela se juntou por nacionalidade e aí ela escutou hebraico e ela foi lá com os meninos. Eram meninos recém-saídos do exército, jovens e tal. Ela falou, me ajuda, não sei o que fazer. Minha amiga morreu. Para ela, eu morri. Porque ela viu um monte de gente morrer. E ela falou, não consigo pensar, me ajuda e tal. Bom, esses meninos cuidaram dela. Levaram ela para Bangkok. Quando ela chegou em Bangkok, e esses meninos israelenses levaram ela para uma entidade judaica chamada Beit Chabad. E lá ela conseguiu entrar na internet e ela viu, alguém mandou uma mensagem para ela falando, cadê você? A Débora está viva, ela está bem, cadê você? Ela está em comunicação com a gente, você não. E ela não tinha coragem, porque ela tinha tanta certeza que eu tinha morrido que ela não tinha coragem de ligar para o Brasil. Então foi essa coisa. E aí ela conseguiu o meu telefone. De onde você estava, o telefone? O que acontecia? Eu via uma pessoa com celular e eu falava, posso? Aí eu achei lá um vietnamita que eu falei assim, eu posso usar seu celular um minuto? Ele falou assim, claro. Eu falei, mas é para o Brasil. Ele falou, você vai fazer todas as ligações. E aí eu dei o número dele para minha família. E aí ela conseguiu ligar para mim. Enfim, e aí a gente conseguiu. Aí eu fui para Bangkok, aí a gente se encontrou e ela é até hoje minha melhor amiga, madrinha da minha filha, família estendida, a gente fala, né? Estamos as duas escrevendo um livro, inclusive, nesse momento. Olha, esse... Ai, então, estou emocionada de contar essa história hoje. De vez em quando é engraçado. Tem vezes que eu conto essa história e ela passa por um outro lugar. E tem vezes que ela entra muito numa coisa emocional, porque é muito forte, né? Eu imagino. Débora, eu quero te fazer umas perguntas, mas fica super à vontade se não forem pertinentes, não forem convenientes, enfim. Eu posso imaginar, né? Quer dizer, na verdade não posso. Eu tive a sorte, eu acho, não sei, de nunca, por exemplo, ter visto uma pessoa morrer na vida. Né? Então, eu posso imaginar, assim, como deve ter sido terrível isso. Né? Foi. Mas voltando lá nas ondas e voltando naquele momento em que você, né, respira água, né? Tinham vários barcos, você falou. Né? Quando essa onda quebrou, desapareceu todo mundo. Então, eu acho que assim a lembrança que eu tenho, ela não deve ser muito real, né? Assim, essa é a história que eu consegui. Eu acho que é adrenalina, né? Eu não me lembro de ter visto mais nenhum barco. Uhum. Então eu imagino que se o barco que me trouxe lá tinha um motorzinho, assim, eu rezo para que aquele homem tenha visto e tenha ido embora. Se é que ele teria conseguido fugir daquilo. Porque talvez foi o único momento da minha vida que eu não tentei controlar alguma coisa. Não há o que fazer. Não há o que fazer. As pessoas me perguntam assim, você furou a onda? Você surfou? Eu não fiz nada. Eu ia te fazer essa pergunta. Nada. Se você teve o tempo de, por exemplo, mergulhar, não teve, né? Tipo, não havia, era uma coisa gigantesca, era tão maior, era tão... Eu fiquei mole, e talvez foi isso que me salvou. Eu fiquei mole, eu não resisti. Eu resisti na minha cabeça, na inconformidade.
porque eu queria viver. E eu tenho na minha cabeça que, naquele momento, eu quase que escrevi um novo contrato de vida. Por isso que eu falo dos anjos. Uhum. É como se eu tivesse ali feito um renascimento. E, de fato, quando a gente chegou em Bangkok, a gente se encontrou nessa entidade judaica e tal, no judaísmo existe uma reza para renascimento, para pessoas que passam por um momento assim de quase morte, né? Isso é quase que não existe batismo no judaísmo, mas é como se fosse batizado de novo, né? Eu recebi essa reza, né? E eu tenho essa impressão de que nesse momento eu fiz um novo contrato. E eu acho que as coisas que foram acontecendo depois disso, e eu estou falando de 18 anos, eu não acho que, você me pergunta, o que mudou? Eu não acho que tem uma resposta, são várias, e ela é contínua. Eu acho que tem uma consciência diferente, né? Tem um sentido de propósito, de Sim. novo, diferente, né? Tem a possibilidade de ter aberto, então, eu sou casada pela segunda vez, então, nesse momento, eu ainda não tinha conhecido meu segundo marido, então, um ano depois eu o conheci e abri a possibilidade, mesmo com quase 40 anos, de construir tudo de novo e de ser mãe, né? Passei a ser uma profissional diferente, não menos intensa, mas muito mais verdadeira comigo mesma. Porque eu acho que quando você está no mundo corporativo, você tem um certo padrão do que é aceito, do que não é aceito, de como você se veste, como você se E uma comporta. persona, né? Você encara uma Uma persona. persona. A persona do... E eu sempre fui essa persona, a do fim de semana, Sim. a de durante a semana. Né? Eu brinco que, como eu sou filha de mãe alemã e pai italiano, eu tenho o meu lado alemão, que é todo rígido, e o meu lado italiano, que é completamente soltinho. Então, tem essa coisa. Eu sempre tive essa coisa. E eu comecei a integrar mais depois desse ocorrido. Então, eu passei a ser, no meu trabalho, a mesma pessoa que eu sou. Então, uma pessoa que vai me ver no fim de semana, quando eu estou com o meu tênis e tô, né, na minha vida, Na sua intimidade, na na minha sua vida privada, intimidade, né? vai encontrar a mesma Débora, né? E isso é uma libertação. Isso é muito legal, né? E eu acho que, assim, outra coisa importante que eu acho que aconteceu é que, quando você está nessa balada de crescer profissionalmente, né, galgar posições e etc., você está muito nessa coisa autocentrada. E eu acho que esse mundo corporativo te dá um lugar de: sou importante, não tenho tempo, não estou disponível, agora não posso. Então, às vezes, até no mundo corporativo, vem alguém e precisava conversar sobre alguma coisa. Não tenho tempo. Como não tenho tempo? Você ganhou o tempo. Eu ganhei o tempo. Eu ganhei o tempo. E isso passou a ter uma relevância para mim, e o outro passou a ter uma relevância para mim que não tinha antes. Então, eu acho que e é uma construção, né? Eu não acho que isso é um fim. Hoje eu sou assim, antes eu era... A gente vai sendo, né? E tem um monte de coisas que interferem. Tem a tua idade, a tua experiência, as tuas vivências e tal. Eu digo que é meio bobo falar isso, né? Mas é um divisor de águas mesmo. Porque mostra um momento em que eu me dou conta de que, do jeito que estava, não estava bom. E que, eventualmente, esse novo contrato que eu faço, ele precisa trazer para mim um sentido muito maior. Então, a escuta é importante. O tempo é importante. Prestar atenção no outro é importante. Né? Fazer coisas que te fazem sentido é muito importante. Colocar as coisas nas perspectivas corretas, eu imagino. Exato. Também. Eu fico pensando, por exemplo, nós que somos executivos ou quem está trabalhando e tem os problemas e chega em casa, né, impactado, e está lá o filho, o esposo, o marido, enfim, e a gente acha que aquilo é o fim do mundo, né, que a gente está vivendo aquele problema no trabalho e que aquilo é o fim do mundo. E eu acho que, quando a gente ouve uma história como essa,
como a sua, a perspectiva muda completamente, né? E aí você talvez olhe e diga o seguinte, cara, isso aqui é tão pequeno, né? O trabalho, um problema que eu tenho com o cliente, ou qualquer coisa que seja, é tão pequeno diante do que você passou, né? É. Eu fico imaginando que o quanto isso muda realmente, né? Muda. E eu espero que as pessoas que estejam te ouvindo, e queria te agradecer, assim, imensamente, porque eu sei que você guardou essa história, né? Você não foi por aí contando, É. enfim. E eu sei que você veio contar aqui por causa do nosso propósito. Então, assim, quero te agradecer de coração, porque eu acho que você ensina com a sua história, com a sua vivência, por exemplo, isso que eu estou dizendo, né? Você acabou de me ensinar que talvez um problema que eu tenha tido lá no meu trabalho hoje, que faria com que eu chegasse na minha casa, sei lá, estressado ou qualquer coisa do Você dá um gênero, beijo nos seus pois filhos, é, né? né? Que eu coloque ele no devido lugar, que é um problema do meu trabalho, ponto. Sabe o que eu acho? Acho que todo mundo tem o seu tsunami, né? Sim, A gente coletivamente teve um bem grande agora, né, com a pandemia. sim, sim, sim. E eu realmente nunca falei muito sobre esse assunto até a pandemia. E por que que eu decidi falar? Eu fui convidada, né, por uma pessoa para falar e nesse contexto, você passou por isso, como isso mudou seu estilo de liderança e tal. E eu entendi que nesse momento onde todo mundo estava vivendo um tsunami, né, e essa vulnerabilidade estava tão iminente para todo mundo, eu entendi que essa história tinha algo para contribuir. Sem dúvida. E aí eu comecei a falar. E aí eu fui entendendo que ela causa isso. Isso que você está falando, eu vou chegar hoje na minha casa com um Uhum. olhar diferente. Eu tive um executivo, um altíssimo executivo da GE, que me fez uma pergunta. Assim que eu voltei para trabalhar, ele falou: não quero que você me conte nada agora, me conta daqui a um tempo, para você me contar o que mudou. Uhum. E aí, sei lá, um ano depois, um ano e tanto depois, eu fui tomar um café com ele e eu falei: olha, eu acho que tem essa coisa do olhar para o outro e tal. E ele me veio exatamente com essa coisa. Ele falou assim: eu vou pegar as minhas duas filhas hoje e vou ficar abraçando até elas dormirem. Não quero largar. E eu acho que é É isso, isso. né? E quantas pessoas não passam por coisas que cada um tem o seu, né? Uhum. Tem gente que tem uma doença, tem gente que tem um acidente, tem gente que tem, sei lá, qualquer dificuldade, né? A minha, eu achei que, eu falo que assim, o chacoalhão que eu precisei ter tinha que ser muito grande, porque eu estava muito ensimesmada, né? Eu estava muito ali no na minha historinha de eu sou essa Executivo. executiva e tal. Tô me desenvolvendo, Exato, bem-sucedida. exato, viajo o mundo e, cara, e não é isso. Não é isso, né? É isso também, né? Porque a verdade é que eu continuo executiva, mas Aham. é uma escolha eu adoro trabalhar, gosto muito de realizar, gosto muito de estar na lida, Uhum. sabe? Eu gosto, mas tem todos os outros Uhum. aspectos, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que isso que foi dando esse sentido de poder compartilhar mais a história. Sorte a nós. Ai, Sorte a nós. é. Ô, Débora, voltando à história, eu imagino que você tenha encontrado muita solidariedade também, né? Muita. Porque eu não sei se esse local que você foi, se foi impactado também pelo tsunami, essa cidade foi também? Ela foi impactada na costa, Aham. né? Mas a cidade estava funcionando. Tá. E foi um ponto importante, porque Crabe é uma cidade que Cravo. leva a todas essas ilhas. É um ponto de que tem várias Da onde ilhas. sai. Saem os Uhum. barcos, né? Então, a cidade estava funcionando e as pessoas, os resgatados, Iam para lá. iam para lá. E começou, assim, como foram 3 dias nessa balada, né, de Uhum. procurar e tal, eu comecei a encontrar pessoas que estavam chegando lá para tentar achar os seus familiares. Uhum. Então a cidade estava toda mobilizada com pessoas numa situação muito parecida com a minha. Uhum. Ou pessoas que estavam em hospitais, ou pessoas que eventualmente estavam mergulhando aí com um tanque. Essas pessoas não sentiram as ondas. Quando levantaram, já tinha. Aconteceu alguma coisa muito diferente, mas Aham. eles estavam intactos, né? Uhum.
muitos deles foram para hospitais, eles botavam um adesivinho dizendo, falo francês, falo inglês, falo Para ajudar as pessoas, e tal. Só que, e os tailandeses, muito solidários, super solidários, se organizaram rápido. Mas você imagina assim, uma escola. Então, eu andava pela cidade e perguntava, para onde estão levando os resgatados, né? Tem uma escola aqui, tem uma escola. Tá, então, eu ia lá para a escola. Você chegava na escola, tinha mesas e mesas e mesas de pessoas anotando nomes. Uhum. Aqui tinha uma pessoa, aqui do outro lado tinha outra, aqui do outro lado. Então, eu tinha que ir em cada lugar. Não era uma coisa... Não é porque você deu o nome aqui que o nome está registrado. Está registrado naquele papel. Uhum. Então, não tinha, obviamente, o negócio tinha acontecido no dia anterior, né? Então, as pessoas... Agora, tinha um tanto de gente, além da família muçulmana maravilhosa que me ajudou. Eu encontrei, por exemplo, um sul-africano, numa escola. E aí eu fui andando pela escola para ver se eu achava a minha amiga, tinha um monte de gente ali e tal. E aí esse cara falou, pronto, achei a última pessoa que eu precisava, podemos ir embora. E eu estava ali, ele olhou e falou, por que você está com essa cara? Eu falei, eu não acho a minha pessoa. Aí ele falou, você já ligou para... De onde você é? Você é Brasil? Você já ligou para a sua embaixada? Não. Ele falou, eu vou achar o telefone da embaixada do Brasil. Ligou. Ele falou, fala com a embaixada. Sabe? Uhum. Coisas assim foram acontecendo. O próprio cara da moto, mototáxi, claro. que eu tive que dar uma forçadinha na barra, mas o cara foi, sabe? Super legal. O cara do hotel, né? As pessoas, enfim, o vietnamita que ele não estava lá no tsunami. Ele não estava lá. Ele pegou, ele se deslocou para ajudar as pessoas. Ele estava lá para ajudar. Tem essas pessoas que fazem esse trabalho, né? E ele falou para mim, eu falei assim, olha, não, mas era madrugada. E eu falando com o Brasil, por causa do fuso horário e tal. E eu falei assim, olha, você precisa descansar. Ele falou, não, eu fico com você. Ele ficou comigo a noite inteira. A noite inteira esse menino ficou comigo. Eu não lembro o nome dele. Que coisa. Uma coisa incrível. Uhum. Coisa incrível, incrível. Assim, Débora, me conta um pouco esse encontro com a sua amiga. Ai, eu fico... Bom, primeiro, saber que ela também tinha sobrevivido. Dá para dizer, eu não sei a crença das pessoas, mas dá para dizer que é um milagre, né? Imagina, ela estava na ilha, né? Ela estava ali onde as ela pessoas... viu coisas terríveis. Eu imagino. Ela viu muito mais do que eu. Eu imagino. E ela ficou no lugar da destruição, né? Ela ficou lá. O encontro foi... Você imagina... Assim, eu consegui falar com ela pelo telefone. A gente tremia, as duas tremendo, né? Ai, onde você está? E tem uma outra coincidência louca, né? Porque quando a gente chegou na Tailândia, a gente ficou num hotel. Eu abri a janela do hotel e falei, tem um Beit Chabad na nossa frente, essa entidade judaica. Uhum. Você não vai esperar uma entidade judaica na Tailândia, né? E tal. Eu falei assim, escuta, lembra, é Hanukkah. Hanukkah é uma festa judaica que celebra o milagre. O milagre das luzes. Uhum. Não, é demais, né? É demais. É uma festa que acontece mais ou menos perto do Natal. E o que se faz nessa ocasião? As pessoas acendem velas. São 8 dias que você vai acendendo velas, né? Então, é a festa das luzes e do milagre. E era Hanukkah quando a gente chegou lá. E eu falei assim, vamos lá, quem sabe eles estão acendendo vela de Hanukkah? Vamos acender? Vamos. E fomos acender uma vela. E eu acho que assim, é interessante porque a gente, às vezes, não se dá conta, né? Mas aquela vela é aquele milagre. Uhum. Né? E ela, quando eu falei com ela, ela falou, eu tô naquele Beit Chabad. Eu falei, eu sei onde você tá, tô indo. E aí consegui pegar o avião, né? Não precisava nem de passagem, né? Eles disponibilizaram para as pessoas saírem. Eu não lembro como eu paguei o táxi do aeroporto pro hotel. E você estava com a roupa do corpo, né? Eu estava com a roupa do menino, o menino muçulmano.
Eu tinha uma camiseta de um menino de, sei lá, 10 anos, um short, um chinelo que o menino me deu. Era essa a minha roupa, meu outfit. Tava assim. Que não tinha importância nenhuma. E tinha também um saquinho preto. Uhum. Nesse saquinho preto tinha um pão que tinha me dado. Eu tinha medo de não ter o que comer. Então eu andava com pão. Você fica imaginando o que é a vida dessas pessoas. Né? Então eu cheguei no hotel, bati na porta e a gente não conseguia parar de se abraçar, obviamente. Né? E era uma coisa assim, uma ia para o banheiro tomar banho, a outra estava junto e falando, as duas falando loucamente, vira a noite falando, porque cada uma com a sua história. De novo, a adrenalina, né? Aquela felicidade da gente estar junto. Foi incrível, é incrível. A gente comemora nosso aniversário, então eu tenho 2, né? Dia 26 de dezembro. Dia 26 de dezembro, a gente tem os nossos, vamos fazer 18, né? Vamos ganhar a maioridade esse ano. São gêmeas agora. Gêmeas. Nasceram no mesmo dia. Exatamente. Então a gente comemora todo ano, a gente reúne a família, a gente comemora, a gente, né? Porque é uma coisa, né? E aí vocês voltaram para o Brasil quanto tempo depois? A gente tinha uma passagem marcada para o dia 31 de dezembro, e a gente, isso era então, sei lá, encontrei com ela 27, acho, né? A gente resolveu ficar, até porque eu tinha que refazer meu passaporte. Ela estava com meu passaporte na hora, ele voou, né? Ele foi. Então eu tive que refazer meu passaporte e tal. E a gente, eu até falei para ela, ai, vamos tentar voltar logo, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Ela falou, tem tanta gente em situação pior, vamos deixar do jeito que está. Essa minha amiga é muito especial. Ela é uma pessoa fora da curva, sabe? Aí a gente ficou até dia 31 e chegamos em São Paulo. Nossa, aí foi, imagino. né? E muita gente soube da nossa história, porque por algum motivo, na época, essa história acabou sendo... apareceu na televisão, a história das amigas que se encontram. Sei lá, como aconteceu. E as pessoas me viram na televisão. Então, começaram a ligar loucamente para minha amigos, mãe né, e tal. que não sabiam que vocês estavam lá. A gente deu uma festa. A festa, né? Não era a festa do tsunami, era a festa do renascimento, né? Do nascimento. Do milagre, e a gente, né? Exato. A gente até fala que as pessoas que teriam ido ao nosso enterro vieram comemorar a nossa vida, né? Forte, Uau, né? Forte, muito forte. E foi assim uma coisa, sei lá, as pessoas entravam, davam um abraço na gente e iam embora. E aí chegavam outras. E foi assim, foi uma coisa assim muito forte. E aí é isso. Uau! Uau, né? Uau. Mais uma vez, Débora, muito obrigado por compartilhar essa história com a gente. Eu queria muito entender como isso impactou na sua gestão, mas a gente está com horário super apertado. Eu queria convidar para você vir uma outra vez para a gente continuar essa conversa. Claro. Deste ponto, né? E como é que isso impacta na sua forma de gerir, na sua forma de influenciar pessoas e tal. Mas te conhecendo hoje, alguns minutos atrás, já dá para ver que você é uma pessoa muito, muito especial. E eu acho que é por isso que tudo isso aconteceu na sua vida, que você está aqui hoje. E talvez o propósito do seu trabalho, enfim, esteja conectado com isso e tal. Então, eu queria muito te agradecer por você ter vindo, ter compartilhado essa história. E queria abrir para as suas considerações finais. Olha, em primeiro lugar, quem agradece sou eu. Estou feliz de estar aqui. Como eu te falei, né? Hoje é diferente contar essa história, porque eu estou mexida com ela. Eu estou feliz de estar podendo contribuir aqui, porque eu acho que o teu propósito é muito nobre, muito bacana. Né? Eu acho que o que te leva a fazer isso é exatamente criar esse impacto, né? Fazer com que as pessoas possam se inspirar e aprender e reconsiderar. Eu espero que eu tenha podido contribuir um pouquinho. Muito obrigado mesmo, Débora. Pessoal, que conversa. Eu falei já várias vezes isso e vou continuar falando, que
O Experiências Extraordinárias, na verdade, é um presente na minha vida, porque eu espero que na nossa, de quem está assistindo, ouvindo também, porque a gente consegue conhecer pessoas como a Débora e consegue ter acesso a essas histórias que impactaram tanto a vida dela, e esse impacto acho que traz um aprendizado que eu não sei nem como mensurar. Eu vou provavelmente ficar relembrando essa história durante alguns dias. Mas eu quero pedir para vocês ajudarem a gente a levar esse projeto para o máximo de pessoas que a gente puder. A gente realmente faz com um propósito. A gente conta com essas pessoas que vêm aqui doar seu tempo. Então ajuda a gente, compartilha o nosso vídeo, segue a gente nos nossos canais. E não esquece, lá no nosso site, no www.xpxt.com.br, você tem todos os nossos vídeos separados pelas séries, você tem a possibilidade de assistir, de escutar. E uma novidade, em breve a gente vai ter o aplicativo do XPXT. Daqui a pouquinho vai estar lançado e eu falo mais coisas para vocês. A gente vai facilitar ainda mais o acesso ao nosso conteúdo. Tá certo, pessoal? Obrigado por vocês estarem com a gente até agora. Um grande abraço e fiquem bem.